Eu quero mais uma vez ler com você, o texto vai ser projetado aqui na tela, Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui nesta manhã. E o desejo do nosso coração é que o Senhor fale a cada um. Que possamos ser instruídos pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Meu Redentor, minha rocha, amado da minha alma, é no nome de Jesus é que eu oro. Amém. Sabe, queridos, quando nós pensamos sobre a realidade que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, volta e meia nós somos impactados num certo sentido, ou começamos a pensar, talvez algumas pessoas não façam isso de maneira intencional, ou até mesmo consciente, mas nós começamos a nos perguntar quem nós somos. E esse é um dilema da história. O homem, ele se pergunta quem ele é, por que ele está aqui e para onde ele está indo. Essas tensões, muitas vezes, serão motivos de reflexão e de questionamentos no nosso coração. Essas três perguntas: quem eu sou, por que eu estou aqui e para onde eu estou indo. Em algum dado momento da sua vida, você vai se perguntar sobre isso. Talvez porque você não vai ver muito sentido nas coisas que você está fazendo. Você não vai encontrar propósito nas coisas que você faz no dia a dia. Por que levantar de manhã todos os dias? Por que ir trabalhar? Por que ter que estudar? Por que ter que lavar a louça todo dia, não é? Minha esposa fala lá em casa, louça e roupa não tem fim. Não é? Acho que na sua casa também. Especialmente roupa para passar, né? E aí, quando você tem uma ajuda, é melhor ainda, porque daí não tem roupa, não tem... Mas aí chega 2 dias depois, se você não der conta, já está tudo lá de novo. E aí você fala assim, meu Deus, mas por que tem que lavar a louça todo dia? E aí alguns adolescentes dizem assim, mas por que tem que arrumar a cama se de noite eu vou dormir de novo? Não é? Alguns questionam isso. Por que dessas coisas? E aí as crianças começam a perguntar, mamãe, por que isso? Papai, por que aquilo? E a gente fica se perguntando, e as perguntas vêm na nossa mente, no nosso coração, e nós, às vezes, não sabemos o significado das coisas. E sabe, queridos, muitas pessoas, por não entenderem o significado da sua existência, do porquê estão aqui, de quem elas realmente são, sofrem angústias pesadas. Pesadas. Alguns vão seguir aquela filosofia daquele filósofo contemporâneo chamado Zeca Pagodinho, que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E aí vamos ver o que vai dar. Para onde você está indo? Eu não sei, eu estou indo. Para onde eu não sei. Talvez eu chegue em algum lugar. Ou seja, aquele que mira o nada, nada vai acertar, obviamente. Não é? Então, essa filosofia de ir levando a vida e deixando a vida levar para onde vai dar, não é a filosofia da Escritura. Sabe por quê, querido? Porque na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, nós entendemos quem nós somos, o porquê nós estamos aqui e para onde de fato nós estamos indo. A Escritura vai trazer para nós sentido, razão, significado para a nossa existência. Então, o lavar a louça, o arrumar a cama, passar roupa, estas coisas passam a ter sentido e significado. Coisas pequenas. O ir trabalhar, o ir para a escola, estudar português, matemática, você fala, meu Deus, para que estudar essas coisas? Não tem necessidade. Lá na frente você vai perceber que tem necessidade. Aí essas coisas começam a ter sentido, significado, porque você entende quem você é, você entende o propósito da sua existência e para onde você está indo.
Então, nós olhamos para o mundo que nós vivemos e as filosofias deste mundo tentam dar respostas a essas perguntas, a essas dúvidas. Mas, infelizmente, todas as respostas que as pessoas tentam dar, elas são incompletas. Mas a Escritura Sagrada, ela nos dá uma resposta que nos dá completude, que nos dá suficiência, que nos dá sentido. E o sentido para a nossa vida é o que nós temos visto estudando essa carta. Que a suficiência de Cristo para a vida e a salvação é aquilo que nós necessitamos. Então, olhando aqui para esta carta especificamente, nós temos visto ao longo dessa exposição, já estamos aqui no capítulo 2, versos 6 e 7, que o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja, lá em Colossos, para tratar de um assunto delicado que estava acontecendo no meio da igreja. Lembram-se que Epáfras foi quem ouviu o evangelho lá em Éfeso, foi para Colossos e plantou essa igreja lá, inaugurou essa igreja lá em Colossos. Só que agora a igreja passa por filosofias erradas, por alguns mestres que estão ensinando algumas coisas estranhas. Epáfras viaja até Roma, e lá em Roma Paulo estava preso, e ele então trata com Paulo do que estava acontecendo, e Paulo então escreve essa carta. E essa carta é escrita para mostrar que os irmãos de Colossos, e que nós também, fomos libertos por Cristo Jesus do império das trevas. E fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Que em Cristo, o Senhor Jesus, que veio a esse mundo para nos salvar, nós recebemos remissão dos pecados, perdão dos pecados. E Paulo mostra quem é Jesus. E quem é Jesus? Paulo diz no capítulo 1 que ele é a imagem do Deus invisível, que nele tudo foi criado, que ele é antes de todas as coisas, que nele tudo subsiste, que ele é o primogênito e ressuscitou e nos reconciliou com ele mesmo. E ele tem a primazia de todas as coisas. Mostrou que nós, diante desse Jesus, por conta do nosso pecado, éramos estranhos a ele. Não conhecíamos. Mas o Senhor, em Cristo, faz o quê? Nos conecta, nos reconcilia com Jesus. E agora nós temos um relacionamento com Jesus. E aí ele mostra também o seu papel como verdadeiro ministro do Evangelho. E mostra que o mistério que era dito não está oculto, que esse mistério é Jesus. Jesus revelado, Jesus encarnado, e que é Cristo na nossa vida. E que nós somos a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. E agora, olhando para o texto que nós vemos aqui posto diante de nós, e Jesus mostra, Paulo vai mostrar tudo isso com um propósito: estabelecer um fundamento, para que esses irmãos compreendessem o problema que estava acontecendo, para que eles não fossem levados, enredados por aquelas filosofias erradas, porque tinha ali falsos mestres e havia um ensinamento equivocado no meio do povo de Deus, e ali tinham filósofos, esses falsos mestres infiltrados, ensinando um falso ensino. E nós, infelizmente, vemos isso também nos nossos dias. Atualmente nós vemos muitos pastores, muitos homens que deveriam ensinar as Escrituras fielmente, fazendo isso de maneira equivocada. Trazendo falsas filosofias, falsos ensinos. E durante toda a história, a igreja ela lutou para manter essa pureza doutrinária. E nessa polêmica sessão aqui de Colossenses, Paulo, então, ele ataca de frente os falsos mestres. E os versos 6 e 7, nós vemos aqui agora um fundamento, uma edificação para estabelecer aqui um parâmetro para enfrentar estas heresias que estavam sendo ali disseminadas e essas filosofias mundanas. E esses 2 versículos será a base para tudo aquilo que ele dirá em seguida.
Então, ele inicia uma série de referências aos 4 pontos da heresia lá de Colossos, que esses falsos mestres estavam disseminando, e nós não veremos hoje estas heresias, mas porque elas estão no texto do verso 8 até o verso de número 23, e nas próximas exposições nós veremos isso. Ele vai tratar sobre o gnosticismo, sobre o legalismo, sobre o ascetismo e sobre o misticismo, coisas que estavam sendo disseminadas no meio da igreja. E por meio de uma advertência, então, ele vai contrastar a deficiência da filosofia destes falsos mestres com a suficiência, ou seja, só Cristo na nossa vida. Então, Paulo exorta os colossenses a manterem a fidelidade, a divindade e a completude da suficiência de Jesus Cristo. E ele nos faz lembrar que, em contraste com as alegações dos falsos mestres, em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Essa afirmação era um profundo resumo da suficiência do Senhor. Então, diante disso, nessa série de mensagens que nós faremos nesse capítulo, eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: o antídoto contra um falso evangelho. O antídoto contra um falso evangelho. E nessa pequena série de mensagens, nós vamos trabalhar esse fundamento, a base desse antídoto contra os falsos mestres, contra as falsas filosofias, contra um falso evangelho. E a primeira coisa que precisamos compreender para vencermos um falso evangelho é que nós temos que andar com Cristo. Então a primeira coisa que você tem que entender para você vencer uma filosofia errada, para você combater o mal, é você andar com Cristo. O verso 6 diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. O verso 6 começa com uma afirmação. Diz assim: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus. Aqui está o segredo da resistência aos falsos ensinos. E que segredo é esse? Andar em Cristo da mesma maneira que nós o recebemos. E os cristãos recebem Cristo como? Pela pregação da Escritura, pela pregação apostólica, pela fé, como sendo o Senhor e Salvador, e pela graça. O que é graça? Algo que nós não merecemos. É um presente de Deus que nós recebemos. Como conversamos aqui com as crianças, Deus nos deu um presente. Que presente foi esse? Jesus. Os nossos filhos sabem disso. É simples assim. E o que Paulo está dizendo aos Colossenses, então, é que em Cristo a salvação é pela graça, mediante a fé e a santificação. Ninguém que é salvo pela graça santifica-se pelo legalismo. Olha, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, o que nós veremos mais à frente, quando ele tratar sobre essa questão do legalismo. A graça, então, é, portanto, o antídoto para heresias, para falsos ensinos. E o texto nos mostra uma ênfase aqui. Quando nós olhamos para o verso 6, ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. O Senhor. A ênfase da palavra Senhor, a ênfase do versículo 6 está nessa palavra Senhor. Ser cristão é receber Cristo não só como Salvador, é receber Cristo como Salvador. Mas às vezes nós queremos Jesus para nos livrar dos problemas, certo? Parece que Jesus é aquele, você tem aquela lâmpada, né, lá do desenho do Aladim, e aí você esfrega a lâmpada, e aí Jesus sai, e você fala assim: Jesus, estou em perigo. Me ajuda agora. Eu estou com um problema aqui. Estou com um problema financeiro, estou com um problema com os meus filhos, estou com um problema com a minha esposa, estou com um problema com o meu marido. Me ajuda aqui a resolver esse problema. E aí Jesus vem e resolve o seu problema. Às vezes as pessoas se relacionam com Jesus assim. Como alguém que vai te salvar no meio dos problemas, no meio das circunstâncias. Mas o que nós cantamos aqui? Nós te louvaremos independente das circunstâncias. Porque Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, mas ele é muito mais do que isso. Ele é o nosso Senhor. A vida cristã, ela é uma vida de submissão ao senhorio de Cristo.
A conversão, a salvação em Cristo desemboca no quê? Numa vida de obediência. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, este é obediente. Este é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Então, a conversão se evidencia pela submissão de Cristo. Jesus não é salvador daqueles que ainda não se submeteram a Ele como Senhor. Jesus é apresentado como Salvador 22 vezes no Novo Testamento. E sabe quantas vezes Jesus é apresentado como Senhor no Novo Testamento? 650 vezes. 22 vezes como Salvador e 650 vezes como Senhor. Então a grande ênfase do Novo Testamento está no quê? No senhorio de Cristo. Portanto, é necessário reconhecer que nele há essa suficiência total. Ele é o que basta para a salvação e para toda a vida cristã, para a nossa vida. Ele vai dar o sentido, o significado, a razão para nós. E Paulo, então, exorta os santos a sempre reconhecerem a soberania de Cristo. E a orientação aqui é para não nos desviarmos dele, acatando esses ensinamentos humanos, falsos, por mais convincentes que eles sejam. E às vezes nós vamos ser convencidos por eles. Agora, andar, aqui é uma palavra que com frequência descreve a vida cristã. E ela fala de uma ação, de uma progressão. Quem anda não está parado. É óbvio isso, né? Se você está andando, você não está parado. Você está caminhando. Então, você não pode você não pode andar e ficar parado ao mesmo tempo. Ou seja, a proposta da Escritura é: ande com Cristo, cresça com Cristo, desenvolva o seu relacionamento com Jesus. Então, isso acontece na nossa vida cristã. Nós estamos progredindo, caminhando, andando. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, este é abençoado, diz o salmo que nós lemos. Diante dessas questões, eu tenho algumas perguntas para você, querido, para você pensar no seu coração. A primeira delas é a seguinte: o texto diz: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Você recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, de fato, de verdade? Se sim, eu faço outra pergunta: como é que você tem andado nele? De que maneira você tem andado nele? Como você tem caminhado com Jesus? Ele é Senhor da sua vida? Ele é suficiente para tudo aquilo que você necessita e precisa? Ou você faz aí um mix, né, de ideias, de filosofias para a sua vida? Olha, para isso aqui Jesus é suficiente. Agora, para essa circunstância, eu preciso dessa ideia. Por exemplo, esse negócio aí de educar os filhos segundo a Escritura, eu acho que talvez tenham filosofias um pouco melhor. Percebe? A gente vai deixando que algumas coisas se infiltrem na nossa caminhada, na nossa vida, e isso vai maculando o nosso pensamento e a nossa maneira de viver. Então, como é que você anda com Cristo na sua casa? Como é que você anda com Cristo no seu relacionamento conjugal, com seu esposo, com a sua esposa? Na educação dos seus filhos? Nos seus relacionamentos? No trabalho? E aí eu volto à pergunta: quem você é, querido? Quem você é? Por que você está aqui? Para onde você está indo? Pois bem, eu quero lembrá-lo, segundo a Escritura, quem você é. Quem eu sou? Eu sou um pecador. Você é pecador. Que pela graça de Deus fomos transformados. E agora nos tornamos filhos de Deus. Efésios capítulo 1 diz que somos abençoados com toda a sorte de bênção celestial, que fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, predestinados para sermos filhos de Deus. 2 Pedro diz que somos coparticipantes da natureza divina. Então isso é quem nós somos. Nós somos nova criatura. Em Cristo nós temos uma nova identidade. Isso tem impacto maravilhoso na nossa vida. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui para viver para a glória deste Deus.
Este Deus que me deu e deu a você vida abundante, e agora nós vivemos uma nova vida em santidade, ou seja, eu vou me despojando do velho homem, daquele homem que se corrompe, daquele homem que tem o coração dominado pelas filosofias deste mundo, e agora Cristo assenta-se no meu coração, e Ele é o fundamento para a nossa vida, e agora nós queremos proclamá-lo, para que todas as pessoas que não conhecem a Cristo possam conhecer e ter a mesma alegria que nós temos em Cristo. Portanto, meu amado, este é a razão de nós estarmos aqui, glorificarmos a Deus, vivemos para a glória dEle, proclamarmos a sua majestade, vivemos em novidade de vida. E para onde nós estamos indo? Você vai viver na presença de Deus, de maneira gloriosa, eterna. Sexta-feira eu tive a oportunidade e essa oportunidade ela nunca é muito agradável, mas infelizmente eu tenho um amigo, o reverendo Alcindo, que vem aqui, cada casamento que ele faz, ele conta. Já fez 100 e poucos casamentos. Casamento, acho que dá para contar quantos eu fiz. Acho que eu não perdi a conta ainda não. Mas ofício fúnebre eu não faço ideia. E na última sexta-feira eu fiz um ofício fúnebre. De uma pessoa que faleceu, e eu estive lá, com aquela família. Não é gente ligada à nossa igreja, mas fui convidado para estar lá, e fiz esse ofício fúnebre. E é interessante, queridos, que quando nós nos deparamos com a morte, nós ficamos nos perguntando, para onde eu vou? Quando você é acometido, ou tem alguma pessoa próxima a você que é acometida com uma enfermidade fatal, incurável, nós começamos a nos questionar, para onde nós vamos? E a Escritura nos dá a segurança de que quando nós andamos com Cristo, quando nós recebemos a Cristo como Senhor da nossa vida e andamos com Ele, nós temos certeza de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Nós vamos viver na glória eterna do Pai. Mas o texto continua e o texto diz que nós temos que ter, não só andar com Cristo, como vimos, para vencer essas falsas heresias, mas ter Cristo como fundamento. No versículo 7, o apóstolo dá sequência à explicação e ele diz, portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Essas são metáforas que o apóstolo Paulo ele usa para afirmar que Cristo é a base, a raiz da árvore, o fundamento do edifício e a confirmação dos cristãos. Então, ele propõe gratidão ao Deus que nos salvou. A base de que Paulo fala é esta: o cristão deve viver da mesma maneira como se tornou cristão. Ou seja, pela graça, pela fé, com base na pregação da Escritura, na pregação apostólica, crescendo em Cristo, radicado, edificado, fortalecido e assegurado nele, e vivendo para a glória de Deus, em ações de graças. Vejam essas duas metáforas que Paulo usa, arraigados e edificados. A primeira é uma analogia com uma árvore. E as crianças aí podem desenhar uma boa árvore, bonita árvore, com raízes fortes. Ou seja, uma árvore com raízes fincadas, bem fundas, que tem a suficiência para suportar inabalavelmente todos os ventos e tempestades. Todos os ventos e tempestades. E se estivermos profundo e totalmente estabelecidos em Cristo, como esta árvore, com uma raiz bem sólida, não será possível ser arrancado da sua própria posição por nenhuma artimanha deste mundo, de Satanás ou qualquer outra coisa. Porque nós estaremos firmados em Cristo. E nada, diz o texto de Romanos capítulo 8, pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Então, se alguém não tem bem estabelecidas suas raízes em Cristo, facilmente será arrastado por todo o vento de doutrina. Ou seja, qualquer coisa que vier, que seja contrária à Escritura, e essa pessoa não estiver fundamentada em Cristo, o que vai acontecer?
ele vai ser levado e vai ser enredado por esse tipo de pensamento, de filosofia. É, inclusive, a expressão que ele usa no verso 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Ou seja, se você está bem firmado, se você está fundamentado em Cristo, você não será levado por qualquer coisa que falarem. É a ideia que eu já disse aqui, né? Quando eu era adolescente, meu pai lá vendia dólares, e aí eu pegava lá o dólar para saber se era verdadeiro ou não. E eu tive uma experiência um pouco esquisita dessa última viagem que eu fui aos Estados Unidos, porque o meu cunhado pediu para comprar algumas coisas lá, e ele me deu uns dólares para comprar. E quando eu cheguei para pagar um tênis lá do meu sobrinho, o indivíduo chegou e falou assim, não, nós não aceitamos essa nota. Eu falei, por que não? Porque essa nota não tem mais a tarja azul aqui no meio. Eu falei, pronto. Aí eu olhei as notas dele, nenhuma tinha tarja azul. Eu falei, não vale o dinheiro mais do homem. Eu falei, pronto, acabou, né? Aí eu fui numa outra loja, aí antes de comprar, eu cheguei e falei assim, viu, eu estou com essa nota aqui, chamei o cara, estou com essa nota aqui, vocês aceitam? Aí o indivíduo falou assim, ela é falsa? Eu falei, não. Imagina, é verdadeira, pega aqui, eu veja. Aí ele pegou e falou, não, a nota é verdadeira, a gente aceita sim. Eu falei, por que não aceitaria? Eu falei, não, aí expliquei a situação e tudo mais. Mas o indivíduo pegou na nota, deu uma olhada assim, olhou e falou assim, não, é verdadeira. Pode comprar, fica à vontade. Então, quando você conhece aquilo que é verdadeiro, você vai pegar na mão e vai falar assim, isso aqui não é falso, não. Isso aqui é verdadeiro. Então, ou seja, quando você tem a sua vida fundamentada, estabelecida em Cristo, você não será levado por todo o vento de doutrina. E a segunda metáfora é a do fundamento. Pois uma casa que não é sustentada por um fundamento, repetidamente, cai em ruínas. Recentemente eu estive no Desafio Jovem de Rio Claro, instituição da qual nós participamos, e quando eu morei lá no Desafio Jovem, lá em Rio Claro, foi construído uns alojamentos. Só que a terra lá é muito dura. E o que aconteceu? Na época, quando for construir os alojamentos lá para os rapazes, não fizeram um alicerce muito fundo. O que aconteceu? Começou agora a trincar a parede, começou a fazer um monte de coisa. Por quê? Porque o alicerce não é muito fundo. O que teve que fazer? Teve que ir lá, chamar um engenheiro e fazer uma obra lá para fortalecer o alicerce. Porque o alicerce não estava muito firmado. É assim que a nossa vida é quando não temos um alicerce em Cristo. Então aqui nós vemos que o fundamento da nossa vida é Cristo. E se a nossa confiança está nas coisas que não são de Cristo, nós não teremos estabilidade. Nós não teremos, de fato, alicerce. E nós só teremos estabilidade na nossa vida em todos os aspectos se nós andarmos com Cristo e tivermos Ele como fundamento. E, queridos, se nós compreendermos que o fundamento deve ser estabelecido na nossa vida, nós temos que entender onde ele é estabelecido. E esse fundamento deve ser estabelecido no nosso coração. Por quê? Porque é do coração que procedem as fontes da vida, diz a Escritura. Então ele tem que dominar o nosso coração. E o que tiver, aquele que tiver a sua vida fundamentada no coração, isso irá direcioná-lo para esse andar que terá na presença de Cristo. Seja nos seus pensamentos, nos seus anseios, nas suas afeições, nos seus desejos e nas suas escolhas. Você tem Cristo fundamentado no seu coração? Quando temos esse fundamento, duas consequências preciosas, abençoadas, acontecem. Nós temos a nossa fé confirmada, como diz o texto, ou seja, a boa instrução nos levará a um caminho firme. A boa teologia aplicada ao coração nos servirá de remédio, de antídoto contra as falsas crenças. E nós teremos a nossa fé enriquecida. Somos abençoados com o enriquecimento do crescimento em Cristo. A cada dia, nós teremos a exata compreensão do fundamento e da fonte, da procedência dessa fé e dessa instrução. Ontem nós estávamos fazendo o nosso culto doméstico, e nós temos um material que nós estamos lendo, e no nosso material, estudando ali o livro de Provérbios, falando sobre aquele que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria,
O autor ele trouxe uma ilustração muito interessante. Ele falou sobre Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um dos grandes homens da história, pregadores, e um homem que viveu na presença de Deus lá nos anos de 1703 a 1756, mais ou menos, se não me engano. E é interessante que o autor disse assim, Jonathan Edwards construiu muros de proteção sobre a sua vida e sobre a sua família. E que muros ele está falando? Ele está falando sobre andar com Cristo, ter Cristo como fundamento. Então, nós temos que construir estes muros. E aí, então, ele faz a comparação de Jonathan Edwards e de um outro indivíduo que viveu na mesma época, que era ateu. O do ateu eu não vou nem dizer o que aconteceu, porque o legado dele é desastroso. Mas o de Jonathan Edwards, ele diz assim, que na sua descendência tiveram mais, entre pastores e missionários, mais de 100. Que na sua descendência tiveram 3 senadores, 30 juízes, mais de 100 advogados, um vice-presidente, e tantos homens que serviram a Deus. Não pelas posições que tiveram, mas pela maneira como serviram a Deus. Porque andaram com Cristo. Então veja, queridos, o homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, terá sua casa abençoada pela graça de Deus. Portanto, construa muros de proteção sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre a sua família, para que você compreenda isso e caminhe com Jesus. O verso 6 e verso 7 aqui, eles podem ser apontados como um resumo do ensinamento que está presente nessa seção prática dessa carta. Em resultado à queda, ao pecado, o homem vive num triste estado de incompletude. Ele é espiritualmente incompleto porque está totalmente fora da comunhão com Deus. É moralmente incompleto porque não vive de acordo com a vontade de Deus. É mentalmente incompleto porque não conhece a verdade definitiva. Na salvação, os crentes agora, aqueles que conhecem a Jesus e têm Ele como seu fundamento e andam com Cristo, eles se tornam completos. Aquele que conhece a Jesus agora é espiritualmente completo, porque vive em comunhão com Deus, são moralmente completos porque reconhecem a autoridade da vontade de Deus, são mentalmente completos porque conhecem a verdade sobre a realidade última. E afirmar como os falsos mestres lá de Colossos, que aqueles que estavam em Cristo ainda eram incompletos, é um absurdo. Porque em Cristo nós temos completude, nós temos significado, nós temos sentido, nós temos razão, nós temos propósito. Porque Pedro diz na sua segunda carta que aqueles que estão em Cristo são coparticipantes da natureza divina e receberam por meio do poder divino de Deus todas as coisas que conduzem a uma vida piedosa. Todos aqueles que têm Jesus no seu coração são verdadeiros, são completos em Cristo e não precisam dos ensinos falsos, de um falso evangelho. Todas as pessoas podem escolher entre seguir a sabedoria humana ou voltar-se para Cristo. Ter uma vida com Cristo. Seguir a sabedoria humana é ser sequestrado por esses emissários, por esses proclamadores do reino de Satanás, do seu falso ensino, do seu falso sistema, o qual vai deixar a pessoa numa guerra de tensões, incompleta. Agora, seguir a Cristo é seguir o único que oferece plenitude. Plenitude. Que nenhum de nós seja enredado por essas vãs filosofias. Que estejamos firmados em Cristo Jesus, voltando a nossa vida para Ele e vivermos para a glória dEle. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, queridos. Amém.